fase mais importante da criança para que ela se torne um adulto seguro e confiante? O que fazer para ajudar? E se eu contar que todas as fases, que é um trabalho que não termina nunca. Mas assim, desde sempre é muito importante que a criança sinta esse apego seguro, esse investimento. Isso é poupança para o futuro. Uma frase que eu gosto sempre de dizer para os pais, hoje ainda tive pela manhã, ela tá aí nos assistindo, vai saber que eu tô falando dela. Pela manhã, uma consulta com uma paciente que ela tá com uma bebezinha e ainda falei o que eu sempre repito. A dependência é um investimento para que a criança possa se tornar independente depois. Então, quanto mais dependente ela puder ser, mais independente ela vai ser depois. Então, abusa desse afeto, abusa desse apego, abusa do aconchego, deixa que a criança possa estar perto o quanto ela quiser e investe nisso, porque isso é poupança para o futuro, isso é investimento. Então, que maravilhoso que os filhos possam e que a gente possa dar o quanto puder, né, e o quanto quiser e o quanto a criança necessitar, porque não existe excesso, tá? Amor nunca é demais, não tem excesso, é sempre o necessário. Então, apego seguro é investimento para a entrada na escolinha, é investimento para os relacionamentos amorosos depois, é relacionamento para as escolhas futuras, é relacionamento para os vínculos de amizade, é investimento, para os vínculos de amizade. Então, esse apego, ele é a base que vai sustentar toda a vida da criança depois, tá? Invista. E a gente vê muita coisa, enfim, né? Quando a gente é mãe, a gente lê muita coisa, a gente se informa muita coisa e algumas a gente coloca em prática e vê que às vezes não surte o resultado, né? Eu nunca me esqueço de uma técnica, uma teoria que era para a criança dormir a noite inteira, de tu deixar dormir chorando no berço até a criança cansar de chorar. E isso eu fiz com o Ricardo, com o meu mais velho, que acordava durante a noite com seus 6 meses e eu morava num prédio. Na madrugada, silêncio total, era o Ricardo chorando e eu lá no outro quarto quase chorando, também contando os minutos, porque eu digo, agora tem que deixar mais 5 minutos que ele chora. Não deu, não aguentei uma noite fazer aquilo. Pra mim era um peso e acho que pra ele também. Então tu imagina um bebê que tá ali precisando daquele aconchego de mãe, daquele colinho, daquele mamado, que fosse, entendeu? Então eu vejo assim, a gente como mãe, caem pra gente muitas informações que daí na prática tu vai tentar, acho que pode ser que funcione. E não rola, né? Tu te emociona só de lembrar. Eu me emociono, ela já tava falando e já tava quase chorando, quando a gente tem que se colocar disponível, né? Sim. E às vezes quando a gente se sente, às vezes, perdida. Sim. Em relação a educar ou não os filhos. Esse tipo de ajuda, assim, que às vezes a gente vê muita informação e o que bate dentro de ti, às vezes tu não aplica, né? E aí na prática a gente vai construindo isso, né? Na prática, ao longo dos anos, tu vai deixando de te influenciar muito pelo que os outros pensam, pelos que os outros fazem, né? E a gente acaba achando o teu jeitinho de educar. Então, isso é coisas que não adianta, a gente tem que passar, né? E que são válidas para que a gente... Então, eu tô dando aqui o meu depoimento de que, às vezes, as teorias são muito bonitas, né? Na teoria. E, às vezes, o que a gente escuta da pediatra, ou... Ai, não... Teu filho tem que jantar às 6 da tarde, às 9 da noite tem que estar dormindo. Mas se tu chega do trabalho às 9 da noite, então tu não vai ver o teu filho. Tu quer ficar com teu filho. Eu quero ficar com meu filho a hora que eu chego em casa às 9 da noite, né? Eu quero dar janta pro meu filho, eu quero botar na cama o meu filho. Então é um pouco isso, né? A maternidade é tu estar presente e estar disponível e a criança se sentir acolhida dentro da tua rotina, da tua realidade. Né? Então isso eu acho bem importante. E agora eu já perdi o rumo aqui da conversa, eu vou deixar que tu siga. Então, que bom que tu foi. Enquanto eu tava te ouvindo, eu tava pensando isso. Porque hoje o que mais tem são consultores do sono, consultores da amamentação e do desfraude. E são pessoas que ganham muito dinheiro
dando consultoria para mães desesperadas, com crianças que não dormem, com crianças que não desfraldaram na hora certa e que não conseguem ter esse discernimento que tu teve, essa sensibilidade. E eu tava te ouvindo, assim, emocionada e pensando que bom que tu seguiu a tua intuição. Porque foi aquilo que nós falamos há uns minutos atrás. Não tem pediatra, não tem psicólogo, não tem médico que saiba mais do que a mãe. Gente, né? A mãe e o pai sempre sabem mais do que qualquer profissional. Porque é o teu filho, é tu que tá com ele, é tu que conhece as necessidades dele, né? Sim. E é tu que precisa saber o que supre aquela criança. Porque não são pessoas que vieram com código de barras e feitas em série. Cada ser é um ser diferente. Tu tem 3 e tu sabe que a necessidade de um foi diferente do outro. E eu acho legal, assim, ó, agora enquanto a Carol tava falando, né, as mães aqui colocando, me emocionei junto com a Carol, porque é bem assim, perfeito. A outra Gabi dizendo, me senti acolhida, sabe? Então é isso. Agora, né, colocar aqui o coração de mãe que sabe, né? Então, às vezes, como vocês falaram, né? As pessoas às vezes têm vergonha, né? Porque todo mundo julga, todo mundo dá pitaco, todo mundo fala, mas é a mãe que tá ali, né? A mãe que tá ouvindo a criança chorar e sente aquela dor, a criança lá no berço, e a mãe não vai poder pegar o filho porque disseram que tem que esperar. Então, eu acho que... Nunca. Desculpa te interromper, Lu, mas o que essa teoria do deixa chorar faz? Ela, além de massacrar a mãe, ela ensina a criança a desistir quando sente. Porque o que um bebê chorando... Claro que o bebê vai dormir. Uma hora ele vai cansar, né? Uma hora ele vai cansar, ele vai desistir e ele vai dormir. Mas ele vai dormir com o cérebro encharcado de cortisol. E essa criança vai aprender o quê? Vai ser futuramente, né? Porque de tanto porque a linguagem da criança é o choro, né? E se tu sempre for uma mãe que não atende às necessidades da criança, ele vai ser um adulto que vai aprender que pedir não adianta. E aí a gente vai ter uma coleção de inibidos emocionalmente. Aqueles entupidos que sentem, mas por mais que estejam tentando expressar, não sai. Porque a própria mãe não atendeu às necessidades da criança, né? Então, por mais Carols no mundo que desobedeçam os consultores do sono. Porque os consultores do sono são um desserviço. Na minha época não era nem se falava muito em consultor do sono, eram livros mesmo e não tinha internet, né? Sim. Quer dizer, acho que até tinha, mas a gente não usava isso, não tinha, né? Toda essa overdose de informação que a gente tem hoje, né? Então, era de livro mesmo e alguma outra coisa que a gente pegava. Esse livro, alguém tu ouvia, esse livro funcionou, esse livro é bom, não sei o que, e aí tu ia atrás daquela informação. Hoje a gente já tem, né, muita coisa se falando. Desinformação, né? Então, é complicado.